você percebe que quando a gente tem medo de alguma coisa, aquela alguma coisa acaba acontecendo, né? Sempre assim. Lá em Jó diz, o que eu exatamente. temo me sobrevém. O que mais temia me sobreveio. Exatamente. Então, a gente precisa buscar essa coragem através da fé. No Senhor. Porque quando a gente tem medo, a gente não presencia as vitórias que Deus quer trazer para as nossas vidas, né? A gente tem o exemplo de Gideão, por exemplo, né? Quando ele estava com 32 mil lá, e Deus falou, não, tá muita gente, é muita gente para guerrear, a glória não vai ser minha, a glória vai ser de vocês. Faz o seguinte, manda os medrosos irem para casa. Saiu quanto? 22 mil voltaram para casa. Então, você vê que esses 22 mil não presenciaram, de alguma forma, a grande vitória que Deus deu. E os outros que ficaram não necessariamente tinham ausência de medo. Exatamente, tinham medo. Tinha medo, né? Porque toda batalha, toda guerra, você vai sentir medo. A questão é quem vai ser o teu conselheiro. Exatamente. Igual o nosso pastor Deus fala, né? ou o medo, né? Quer pedir Exatamente. conselho pro medo, não sai do lugar. Não, verdade. não sai, e o congela. pastor Natalino sempre fala, o que você não enfrenta, você não vence. E o sentimento depois, né, que você enfrenta, quando você viu que Deus te capacitou e você conseguiu, é fenomenal, né? Um regozijo, a gente né? tem filho, né, pequeno, como que a gente orienta eles? Eles têm os medos deles, né? Que a gente já passou pelos medos deles. E como que a gente orienta? Filho, isso faz parte da vida. Você tem que aprender a enfrentar. Nós estamos junto com você. Mas tem coisas que você vai estar longe, a gente vai estar aqui. Mas nós estamos orando por você e você vai conseguir. O Senhor te capacita, você é capaz. Né? Então, essa confiança, né, que nós também temos os nossos medos, mas a gente precisa passar isso para eles. Eles precisam aprender que a vida é assim, é feita de desafios, é feita de todo dia você conquistar uma coisa. E eles precisam crer nisso também, né? Que o Senhor está capacitando e que a fé e a coragem vão juntos. E a palavra de Deus, ela nos traz algumas garantias, né? Deus, ele se revela como Pai. E nós nos vemos com filhos, como professores na igreja, a gente sempre proporciona algo que a criança consegue vencer. Né? Eu estava num curso que ele falava sobre futsal e tal, e ele falou o seguinte, ensinar é desequilibrar. O exemplo da bicicleta. Tá com 2 rodinhas, criança vai que vai. Daqui a pouco, o que você gera? Um desequilíbrio. Você tira uma rodinha. A criança vai começar, né? Se ele vai levantando a outra, daqui a pouco... Vai ser mais um step. Você tira outra. Um nível. Né? E as fases, né? Mas a Bíblia fala que jamais viria uma tentação que não seria humana. Então, diante de um problema, diante de uma circunstância, eu vejo o Tiago falando, tende por motivo de muita alegria quando passares pela tribulação. E o medo está na tribulação. Mas ele olha para a tribulação com um olhar de vencedor. Eu vou vencer esse gigante. É isso. Eu vou passar por isso. Então, isso é interessante. Você estava falando tira uma rodinha, tira outra, né? O próprio Davi é um exemplo disso, né? Ele não foi enfrentar Golias de uma hora para outra, né? Antes ele tinha enfrentado um leão, depois veio um urso, né? E depois veio Golias. Ou seja, Deus foi trabalhando na vida dele por fases, por etapas, né? E ele foi adquirindo confiança que o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Então, ele foi adquirindo esta fé. Não, tanto é que quando ele foi lutar com Golias, ele falou, não, eu já lutei com o leão. Ele já eu tinha já aquela lutei garantia, com o urso. Agora eu estou preparado, porque se eu ganhei dos outros 2, eu vou vencer esse também. Então, você vê que a coragem, ela é fruto da confiança em Deus e das experiências que você vai passando na vida. E ele fala, né? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E o que diferencia ele, né, do resto do exército, porque o exército era corajoso, né? Eles enfrentavam guerras. Então, tinha medo ali? Com certeza, mas eles iam. Porém, se alguém ali tivesse a fé que Davi teve e tinha, alguém já tinha ido enfrentar. Exatamente. Faltou a fé. E aí não viveu o que Davi viveu, né? Porque qualquer um que falasse ali, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, tinha ganhado o cinturão do UFC da época. Porque o medo, ele congela, ele paralisa, ele não tira a pessoa do lugar, né? A pessoa, quando tem medo, o jovem, por exemplo, que a gente tem uma audiência de jovens aqui, ele está falando com jovens, pode falar. Com certeza. Não parece, Oi. mas... Oi.
Ele tem medo, por exemplo, de fazer um vestibular numa faculdade, numa universidade pública. Ele tem medo de prestar um concurso, porque ele se acha inferiorizado, ele tem medo. Tem uma galera que tem medo de pedir uma moça em namoro agora. Então, é difícil. Né? Pede por WhatsApp. Às vezes o menino vem eu gosto da fulana, ela é crente, eu acho que ela gosta de mim. O que eu faço? Toma banho, se arruma, escova o dente. E fala com a menina. Fala com a moça, né? pelo amor de Deus, moça, né? E às vezes fica, não, mas eu tenho medo. Então, tem que vai, tonto, que vai ter um outro mais corajoso, vai levar. Tô brincando, viu? Os adolescentes não se empolgam, não. Espera no Senhor e confia. Gente, Max Lucado, ele tem uma frase que eu achei bonita. Ele fala assim, olha, olhe para os gigantes e você tropeçará. Olhe para o teu Deus e os teus gigantes tropeçarão. Olha aí, que legal. Eu vi uma outra frase que fala assim também, a mente é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E o grande problema é quando a gente é movido pela emoção, porque a emoção, ela vem e vai, né? Sim. E a Bíblia fala que aquele que pede tem que pedir com fé, porque senão é como a onda do mar, que vai e volta. E é muito curioso que a gente tem alguns medos que não mudam a nossa vida, mas nós temos outros que, se a gente não enfrenta, são essenciais para vencer. A gente às vezes eu não prego o evangelho porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. Cara, tem até um pouco de narcisismo aí, velho. Porque você tá colocando o teu nome você se preocupa com a tua reputação. Exatamente. Né? Você não ora por um enfermo com medo de que não vai acontecer nada. Exatamente. Então, poxa, todo mundo tá vendo, eu vou orar por ele e não vai acontecer nada. E como é que vai ficar eu? Aí que é o medo, né? Eu tive uma experiência. Eu tava correndo na praia com 2 amigos. E os meninos iam na igreja, mas estavam largados para as cobras, desviados. E eu fui correr com eles para andar com os caras, para estar junto, para ter um ponto de contato para resenha. Começamos a correr, mano. Quando chegou na praia, a gente viu um monte de policial na beira do mar. Na minha cabeça, eu falei, alguém deve ter roubado alguma coisa e tal, e entrou na água para fugir da polícia, né? Só que eu comecei a olhar, tinha uns jovens, e aí eu cheguei perto e falei, mano, o que tá pegando? Curiosão, né? Aí o cara virou, um menino virou para mim e falou assim, o meu pai tá tentando se matar. O cara tava entrando no mar com o propósito de se afogar. E aí eu falei, então a gente vai orar. E aí esses 2 meninos desviados, eu e 3 filhos desse rapaz. E a gente começou a orar. E eu orava em voz alta. Jesus vai trazer ele de volta. E eu pensava, Jesus, traz de volta. Se esse moço morreu, eu tô aqui falando. Eu falava, Jesus, o Senhor é o Deus da vida. Eu falava, a morte vai embora, pelo amor de Deus. Cara, pra glória de Deus, ele voltou. Quando a gente terminou de orar, ele voltou, eu desmaiei. Tô brincando. Ele voltou e eu abracei. O cara tava meio em estado de choque, mano. O cara era militar, depois fui saber que era militar. Ele era bem grandão, eu orei, comecei a falar um monte de coisa pra ele. Colocaram ele numa viatura, levaram ele embora. E terminou a história. Cara, 2 dias depois, a gente no evangelismo da praia, na fonte do surfista. Eu terminei de apresentar a mímica, fui pro fundo do palco, mano. Vem um maluco de bicicleta. O cara, velho. Eu tava em casa, do nada eu falei, vou andar de bicicleta, te encontro aqui. Não foi você que orou pela minha vida? Olha aí. E o cara começou a frequentar a igreja e tal. E cara, olha que loucura. Mas eu tive medo, mano. Eu tive medo, porque eu ia dar mau testemunho pros ímpios. Porque o cara, eu tô orando pra ele voltar, o cara morre. Deus não faz E os 2 desviados. Ainda ia levar pra igreja lá, adorou lá, o cara se matou, deu nada. Né? Verdade. Então, vai com medo, né? Os milagres não acontecem, você tá dando esse testemunho, os milagres não acontecem justamente por causa do medo, né? A pessoa tem medo de orar, e a outra que está recebendo oração também tem medo de, muitas vezes, de receber um milagre. É verdade. E a coragem é para entrar, mas a coragem é para manter, né? Porque senão a gente se acomoda, né? No dicionário, coragem quer dizer firmeza de espírito, né? Então, é você se manter firme, né? Se manter firme naquele propósito, né? E você, dessa maneira, você vai vencendo o medo, né? O medo vai ficando para trás, vai perdendo a intensidade. É verdade. Tem uma mulher, não sei se vocês já escutaram falar dela, até marquei aqui para falar o nome dela corretamente, que é a Corrie ten Boom, que ela era uma holandesa, que ela participou da Terceira Guerra Mundial e ela escondia os judeus dos nazistas. E eu li o livro dela, que se alguém quiser depois ler, é Refúgio Secreto.
E essa mulher, assim, no meio do caos, da Terceira Guerra Mundial, dos nazistas pegando os judeus, ela esconde vários judeus no quarto dela. Tinha um armário e ela escondia lá. E assim depois ela foi pro campo de concentração e Deus deu vários livramentos para ela. Mas é uma história linda porque você vê a coragem que ela tinha. O bicho pegando ali e ela escondendo, os caras batiam na porta dela e ela mantendo ali, tentando manter o equilíbrio. E eu peguei uma frase que ela fala muito, que ela falava, né, até então, porque ela já se foi, o pai recolheu. Quando um trem passa por um túnel e fica escuro, você não joga o bilhete e pula fora, você fica parado e confia no engenheiro. Então eu achei isso tremendo, porque, né, você tá lá, vai passar pelo túnel, tá escuro, você não tem o que fazer, você permanece. E assim, a gente tem que permanecer com o Senhor, mesmo no meio da turbulência, da tempestade, fica no barco. E para vencer o medo é isso. É coragem, mas a coragem atrelada ao nome de Jesus. Exatamente. Você acabou de assistir um dos nossos cortes dos episódios do Jesus Podcast. Eu quero te convidar, se inscreva no nosso canal e dá uma maratonada aí, assiste vários episódios, vários cortes, que certamente Deus vai abençoar a sua vida. Não esquece de compartilhar esse link com quem você ama. Mantenha a fé, Jesus pode. Deus abençoe.